De mesma forma que o 115, parágrafo 3º, o interrogatório é um ato pessoal, não podendo o defensor do acusado intervir ou influir de qualquer modo nas perguntas e nas respostas. Hoje em dia, o advogado tanto pode fazer pergunta, quanto pode influir na resposta. Isso teve até debate já sobre isso aí, de encarregado querendo pegar o advogado pelo pescoço, mas o Estatuto da OAB concede ele esse direito, essa prerrogativa de poder defender o cliente dele assim, não, você vai responder isso daí não. Ou então, não, essa pergunta que você fez aí é capciosa, meu cliente não vai responder essa pergunta não. Ou então o cara vai responder a pergunta e fala, não responde dessa forma não, responde assim. Aí conversa com o cara ali, responde desse jeito. Ele está querendo te induzir a erro. Aí você vai... Hoje em dia, o que é feito na aplicação hoje da lei? O advogado fica o tempo todo ali, conversando com o camarada, é feito de acordo com o que o Estatuto da OAB vai prever. Mas, para efeito da prova, o que vai falar? Que não pode. Não pode. A não ser que caia lá, né? Tem certeza que não. Não vai cair de acordo com o Estatuto da ordem. Não pode. Não vai cair. Certo. O encarregado do processo poderá requerir o acusado a qualquer tempo, se assim achar conveniente. Acariação, requisição, isso daí. Acariação, outro para vocês. Acariação, requisição, outros conceitos para vocês gravarem. O acompanhamento do processo administrativo. É assegurado ao acusado o direito de acompanhar o processo pessoalmente por intermédio do defensor, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial nos termos do regulamento. A questão da revelia, o cara que não quis, deixou para lá, não quis mais acompanhar o processo, considerar-se-á revel o acusado que regularmente citado para qualquer ato do processo administrativo disciplinar, deixar de comparecer ou não apresentar defesa no prazo previsto neste regulamento, sem motivo justificado. A revelia será decretada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo da defesa. Não comparecendo ao acusado regularmente citado para a apresentação de defesa prévia, os fatos constantes do libelo acusatório serão reputados como verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do encarregado do processo com fundamento em outras provas. Então, o cara é revel, ele tem um libelo lá acusatório, a acusação contra ele lá. Se ele não apresentou defesa prévia, pronto, ele é revel no processo, ele deixou a revelia. Se o encarregado não salvar ele, ele já está culpado. Agora o encarregado pode ser um cara muito gente boa de continuar a investigação e verificar no decorrer do processo que o cara é inocente. Dificilmente o encarregado vai ser esse cara. E o exame de sanidade mental aí. Quando houver dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, o encarregado do processo proporá a autoridade competente para o acusado seja submetido a exame de junta militar de saúde, no qual participe pelo menos um médico psiquiatra, suspendendo os prazos processuais. O laudo pericial expedido pela junta militar de saúde, que é prestar a sanidade mental do acusado, será juntado nos autos e acarretando a suspensão do prazo para a prescrição da ação disciplinar. O cara foi lá, a situação lá que ele está em decorrência lá de uma moléstia lá na cabeça dele lá. Ficou doidão. O que vai acontecer? Vai suspender esse prazo até que ele se cure ou não. Aí já é uma outra discussão de prescrição que a gente... Depois eu conto para vocês, mas vamos primeiro no que vai cair na prova. Terminada a instrução, alegações finais aqui. Terminada a instrução, o encarregado do processo promoverá a intimação. Aí ele já fala da intimação, lá no final do procedimento. Do acusado e seu defensor para vistas ao processo na repartição e a apresentação de defesa escrita em alegações finais no prazo de 3 dias. Concluída a defesa, cabe ao encarregado do processo elaborar o relatório circunstanciado de tudo que foi apurado nos autos, emitindo julgamento sobre a culpabilidade do acusado, encaminhando a seguir autoridades delegantes para decisão sobre a aplicação
de sanção ou encaminhamento à autoridade superior competente. Então chegou tudinho lá, os finalmente lá, chegou alegações finais, o cara fez alegações finais, agora a partir desse momento aqui só o encarregado vai trabalhar, vai fazer aqui o relatório dele. O que é o relatório dele? É o julgamento do fato. Ele vai colocar lá tudo que ele produziu de provas e qual a conclusão que ele chegou. Se ele chegou à conclusão de que o militar é culpado ou se ele chegou à conclusão de que o militar é inocente. No relatório, o encarregado do processo mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas, os resultados obtidos, com indicação de dia, hora, lugar, onde ocorreu a transgressão disciplinar, concluindo pela culpa do acusado, concluindo ou não, né, pela culpa do acusado, sendo vedado sugerir a punição a ser aplicada a fim de não induzir a decisão da autoridade competente para solucionar o prazo. Não é de competência dele colocar qual punição que vai ensejar essa medida, esse procedimento administrativo. É das autoridades lá elencadas no artigo 10. Então ele de modo algum vai falar lá, sugiro que militar seja licenciado, sugiro que isso ou aquilo, não vai falar isso. Ele vai falar só da culpabilidade, se sim ou não, e vai mandar para a autoridade delegante. O processo será solucionado, em princípio, pela autoridade que delegou a competência processual. Havendo mais de um acusado subordinado a diferentes autoridades hierárquicas, a solução caberá à autoridade de menor nível hierárquico com ascendência funcional sobre todos. Aquilo que eu falei, tá? Eu e o militar do 4º Batalhão, o meu coronel é mais antigo, vai mandar para o coronel do 4º Batalhão fazer, o mais moderno vai resolver. Sendo o licenciamento da bem disciplina a sanção a ser aplicada, a solução caberá às autoridades que se referem ao artigo 20 desse regulamento. Aí se você for no artigo 20, o artigo 20 vai mandar você ir no artigo 10. Entendeu? Pode olhar isso. Olhar no artigo 20, o artigo 20 está mandando você ir no artigo 10. No final, quem vai ser esses caras aqui do parágrafo 2? Governador, secretário e o comandante-geral. No caso de licenciamento. Vai ser esses caras que vão... Pode anotar aí no papel, se for licenciamento da disciplina, a autoridade que vai resolver vai ser governador, secretário e comandante-geral. E esses caras que vão resolver. Caso alguém for encaminhado o processo para solução, entenda ser caso de instalação de conselho de justificação ou de disciplina, encaminhará os autos ao comandante-geral, que, concordando, determinará a instalação do conselho, ou discordando, devolverá os autos às autoridades competentes para solucionar. Então chegou no final de tudo aqui, chegou no final do procedimento aqui, de um oficial aqui do 7º Batalhão. O coronel, autoridade delegante, entendeu aqui de que esse procedimento é motivo de um conselho de disciplina ou de conselho de justificação aqui ou de disciplina, vai mandar os autos para o comandante-geral. O comandante-geral concordando, ele que é a pessoa competente para abrir esse procedimento, vai mandar abrir. Se não concordar, vai mandar para ele, não concordo não, isso daí é outros motivos, né? Aí vai mandar para ele resolver. E o prazo para a solução aí da autoridade. Depois de sair tudo concluso, saiu isso aqui bonitinho, tudo concluso de competência, no caso aí de licenciamento à bem da disciplina. Saiu tudo concluso lá para o comandante-geral. Que prazo que ele tem para resolver isso daí? Aí ele tem um prazo aqui de 15 dias, contados do recebimento do processo administrativo disciplinar concluso. A autoridade competente deverá solucionar proferindo sua decisão. Quer ver a situação aqui que a autoridade, solução diferente da apresentada na conclusão. A autoridade competente poderá, no caso do encarregado, pode se dar mal também. A autoridade competente poderá dar ao processo solução diferente da apresentada na conclusão do encarregado do processo, desde que motivada e fundamentada nas provas dos autos. É o caso do quem está ali responsável pelo procedimento, tomou uma medida lá que entendeu ele que olhando o conjunto de provas, você seja inocente. Mas a autoridade que delegou ele fazer o procedimento entendeu diferente. Falou, não, vou considerar ele culpado. De que forma? Vai ter que fazer fundamentando as provas dos autos.
E aí, quando o relatório do encarregado do processo contrariar as provas dos autos, a autoridade competente poderá responsabilizar ou isentar o militar da responsabilidade. Então o cara ficou esse tempo todo aqui para fazer o procedimento, julgou a bel prazer dele e teve toda uma situação aqui para inocentar o militar. Ele entendeu que não. As provas eram só para inocentar, mas ele botou o policial ali na situação de culpado. O que vai acontecer? A critério aqui da autoridade delegante pode responsabilizar esse camarada, porque ele agiu contra ali a situação das provas. Mas isso vai ser bem difícil pegar porque entra no campo da subjetividade. Não, o meu entendimento que eu tive no processo foi de que ele seria culpado. O entendimento do senhor já que seria inocente. Mas tem-se essa previsão do encarregado se dar mal também no final do processo. Em qualquer hipótese, concordando ou discordando da conclusão do encarregado do processo, as decisões da autoridade competente serão motivadas e fundamentadas, sob pena de nulidade. Vício insanável. Verificada a existência de ilegalidade, a autoridade competente poderá declarar nulidade total ou parcial do processo. Então, aquela testemunha lá que foi ouvida sem ser notificada, sem que o seu defensor tomasse conhecimento, aí vai ter que desatranhar aquilo ali do procedimento, ouvir aquela testemunha novamente, para que aí então isso aí é um caso de nulidade parcial, para que aí então aquele vício seja sanado. Esse é um tipo de vício que não vai alterar todo o procedimento, mas pode ser que tenha um vício que vai alterar todo o procedimento, e aí vai dar uma nulidade total. No caso de nulidade total, a autoridade determinará a instalação de um novo processo, designando outro encarregado. Então, eu vou ficar livre de responder o procedimento? Não. Vai ter-se um novo procedimento, aquela vida toda de novo, ser ouvido, tudo de novo, para que no final chegue numa conclusão ali que não tenha um processo que não tenha um vício mais. A solução fora do prazo legal não implica nulidade de processo, mas importa em responsabilidade da autoridade, salvo por motivo de força maior, plenamente justificado. Então a autoridade tem lá 15 dias para ela resolver. Ela não resolveu. Isso vai gerar nulidade. Aí 15 dias que você tinha para saber da decisão da sua vida aqui. Se você vai ser licenciado bem da disciplina ou se não vai. Não saiu a decisão. Não saiu a decisão por quê? A autoridade vai ter que fundamentar o porquê que ela não saiu sua decisão. De repente, por motivo de força maior, ele não conseguiu ainda concluir o processo, tem muito processo na mesa dele para ele concluir, mas aí ele vai ter que fundamentar isso aí, por que ele não fez. Vamos lá sobre o processo de rito sumário, que esse daqui é rapidinho. Pessoal, ficou alguma dúvida aí? Eu sei que é muita coisa para ler. Quando chega aqui depois do artigo 74 aí, é muita leitura, entendeu? É pesado, a aula fica até um pouco pesada, mas é dessa forma mesmo. Do outro dá até para fazer aqui uns esqueminhas, dá para entender um pouquinho melhor. Agora quando chega na parte processual, a parte processual ela é chata mesmo. E aí ela é chata e vocês vão ver pelas questões que ela nem costuma muito cobrar. Mas a gente tem que estudar, vai que agora ela vai ser cobrada. Entendeu? Mas tem que se preocupar tanto quanto com a outra parte. Porém, vocês vão ver nas questões lá, de que já caíram, que não é muito cobrado até por conta dessa chatice. O cara da banca que está fazendo a questão lá, ele também entende que isso daqui é uma situação chata para fazer. Vamos lá, processo administrativo de rito sumário. O que vai ser o sumário? É todas aquelas transgressões lá a partir do 133. A sanção disciplinar vai estar tipificada no relatório ou a autoridade delegante que vai determinar a sanção? A autoridade delegante vai determinar a sanção. O encarregado ele não vai poder nem influir lá de falar, ó, seria melhor que aplicasse em vez de licenciamento a bem da disciplina, submeter a procedimento administrativo de rito sumário para que desse uma detenção. Aí não vai poder fazer isso. E off lá vai chegar e vai falar, né? Ó, comando, aquela situação lá, do polícia lá que o senhor mandou fazer,
Aquilo lá não é causa para mandar embora, não. Isso aí no off, até em caso criminal, isso aí o advogado chega no juiz lá em off, conversa com o juiz. Então, no off lá vale tudo. Você vai chegar carregado, ó, chefe, estou fazendo lá a situação e a polícia lá, pô, a polícia não merece isso. Entendeu? Nesses casos aí da greve, não tem nem como, porque ele está sendo padrão, carregado lá. Teve uns dois que colocaram inocente e o comandante geral descontou. Então, mas em outros casos aí, a polícia também não tem só procedimento de greve, tem um monte de procedimento. Então, em outros casos aí, pode chegar no off lá com a autoridade lá, pô, comando, a situação dessa polícia aqui, dá pra gente resolver aquela internamente, não é um caso tão... Não, troca aquela ideia, que a autoridade lá, o coronel, o comandante geral, vai resolver daquela forma. Vamos falar então no PAD aqui. As transgressões disciplinares a princípio serão apuradas em processo administrativo disciplinar de rito sumário, tendo como encarregado o militar estadual mais antigo que o acusado, assegurando contudo ao acusado o contraditório e ampla defesa. Então eu, cabo de polícia, posso ter um procedimento administrativo de rito sumário, que o encarregado desse procedimento é um sargento, que geralmente cai na mão do sargento. Ele se forma, já ganha o catatal e o papel de procedimento de PAD que tem aí instaurado para ele poder fazer. E aí pode cair nas mãos dele para fazer isso aqui. Processo administrativo disciplinar de rito sumário, ele é mais sério, mais rápido, tem prazo de até 8 dias, prorrogável, se necessário, por até 5 dias. E aí tem as fases, a gente já comentou as diferenças de um e de outro, prazo de 2 dias, a defesa. Pode atuar aqui sem o auxílio, atua sem auxílio de secretário, no outro já tinha a figura do secretário, ao parágrafo 2 do artigo 129. A instalação do processo administrativo disciplinar com rito sumário poderá ser feito por despacho da autoridade delegante à autoridade delegada, que atuará diretamente sem auxílio de secretário. Então aqui a gente tinha a figura do secretário, aqui já não tem mais a figura do secretário, até porque no final desse procedimento aqui, ou vai te dar uma advertência, repreensão ou a detenção. É uma das sanções que vai te aplicar. O encarregado do processo expedirá o libelo acusatório, citando o acusado para apresentar sua defesa prévia no prazo de 2 dias. A apresentada defesa prévia poderá ser feita pelo próprio acusado e encarregado do processo. Entendendo o suficiente, produzirá o relatório dos autos, dispensando as demais fases, encaminhará a autoridade delegante para a solução ou fará a investigação de forma sumária para a melhor elucidação dos fatos. No processo administrativo de rito sumário não é obrigada a presença de defensor. Aqui a gente tinha a figura do advogado. Aqui eu posso ter? Posso ter, mas não é obrigado. Todas as demais situações processuais que estão aqui também... deixa eu reformular. Algumas das situações processuais que estão aqui vão estar aqui também. A forma que vão ser inquiridas as testemunhas vai explicar lá e vai ser da mesma forma também que vai ser aqui. Então, alguma coisa do que está aqui vai valer para cá também. Por isso que você vai olhar aqui, o artigo é tão pequenininho. Aí fala aqui da defesa do acusado e tal. O acusado deverá ser notificado do seu resultado no prazo de 2 dias. Intimação do acusado. E aplica-se subsidiariamente ao processo disciplinar de rito sumário as disposições compatíveis previstas para o processo disciplinar de rito ordinário. É o que eu falei. As situações aqui, as disposições que forem compatíveis vão ser aplicadas. Por isso que ele não colocou aquele enxurrada de artigo aqui também.